Buenas, pessoal, bem-vindos à primeira edição especial do Magic à la carte. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Essa edição especial que se chama Friday Night Cast, edição especial. Aqui quem fala é Leonardo Melo, da Arcana, e para essa edição especial eu tenho um grande convidado. Quem vai estar aqui comigo hoje é o Henrique Amigo. Oi, Henrique, tudo bom? Opa, tudo bem, né? Tudo bem, pessoal? Bom, Henrique, então a primeira coisa que eu quero saber é quem é o Henrique Amigo? O Henrique da Devir, que eu conheço só pelo telefone. A maioria eu conhece só pelo nome, né? O pessoal sempre fala, é o Henrique não sei o quê, mas são poucos os que conhecem pessoalmente até. Como o Leonardo já apresentou aí, meu nome é Henrique Amigo, Amigo é sobrenome mesmo, tá? Não é um apelido ou alguma outra que a gente coloca junto assim, é sobrenome mesmo. E só é responsável pela toda essa estrutura esportiva que tem da Wizards, né? Principalmente Magic, mas não só Magic, tanto D&D e todos os outros jogos que tem lá, né? Já tô há um bom tempo na Devir trabalhando com isso. E hoje em dia tô focado só nisso, né? Antes já trabalhei com RPG, com outras coisas, no site até da Devir. E hoje em dia o foco é mais esse mesmo, essa estrutura esportiva da Wizards. Então dentro da Devir tu trabalha trazendo essa estrutura e dentro da Wizards, assim, qual é a tua função dentro da Wizards? Não, dentro da Wizards eu não tenho. O que eu tenho é uma participação na comunidade de Magic em geral, né? Além de trabalhar com Magic na Devir, sendo responsável pela estrutura, então assim, eu também sou juiz certificado. Muitas das viagens que eu fiz com o Magic, das pessoas que eu conheci dentro do Magic, foi por causa do programa de juízes da DCI. Então sempre corri em paralelo, cuidando dessa estrutura de juízes da DCI aqui no Brasil. Então, além de coordenar a estrutura esportiva, sou também um juiz certificado. Então isso meio que casou junto e proporcionou essas viagens, conhecer pessoal de outros países e tudo mais. Assim, dentro da Wizards não tem nenhuma posição, a não ser dentro do programa de juízes certificados mesmo. Eu achei que o responsável por toda a estrutura nacional, eu achei que tinha alguma função dentro da própria Wizards. Não tem dentro da Wizards porque, assim, o Brasil é um dos únicos mercados que a distribuidora cuida, né? Todos os outros mercados, a Wizards ou a Hasbro, né? Então a gente ainda continua no Brasil como um dos únicos mercados que a própria distribuidora cuida, né? Então essa parte do mercado, essa parte da função da Wizards é passada pra gente, assim, nem eles têm lá, por exemplo, um responsável pelo Brasil. A responsabilidade do Brasil é nossa, em contato com alguém de lá da América Latina. É como se o setor deles fosse a gente. Isso é bem importante pro pessoal saber, porque nem todo mundo tem bem clara qual é essa relação. E, na verdade, a Devir tem uma função extremamente importante, então, aqui no Brasil, já que ela é a representante da Wizards. A gente tem uma parceria que eles chamam de Strategic Partner. Somos parceiros estratégicos deles aqui no continente. Então, não é só uma distribuição, assim, a gente tá efetivamente lado a lado em tudo que tem deles por aqui. Daí que vem programas tipo esse último que foi lançado, Planeswalker Showdown. Isso também. Todos os mercados sempre tiveram uma estrutura própria, né? Então, dos Estados Unidos, Europa, Japão. A gente queria criar alguma coisa que fosse aqui para América Latina, né? E aí calhou de criar esse Planeswalker Showdown. Bom, mas o Planeswalker Showdown não é o assunto que eu convidei o Henrique para vir conversar com a gente aqui hoje. O motivo da nossa conversa hoje são os torneios classificatórios pro Nacional de Magic, que começam a partir do mês de maio, que o pessoal costuma chamar de regionais, apesar de não ser o programa regional. Sempre teve essa confusão, assim, mas o pessoal, a partir de, mesmo chamando de regional, sempre foi um outro evento, né? O regional é um evento específico dos Estados Unidos, né? Isso, mas vai ser até uma das novidades que a gente vai comentar aqui. Eu acho que vai sair em primeira mão. Alguns organizadores já sabem, mas deve sair em primeira mão aqui. A gente comenta um pouquinho desses regionais aqui também. Opa, joia! Esse ano a gente teve várias novidades na temporada, mas a grande novidade mesmo da temporada é que a gente sempre deu 64 no último ano, 66 vagas via torneio pro Nacional. Esse ano a gente vai dar 198 vagas. E esse aumento vem por parte dos regionais. A gente nunca chegou a fazer aqui um regional e a gente vai, além da estrutura de classificatórios, no final da temporada, lá em julho, né, dia 30 a 31, em 4 regiões aqui do Brasil, a gente vai fazer os torneios regionais, cada um dando 8 vagas pro Nacional. Então, depois do pessoal jogar classificatórios, quem ainda não tiver vaga para fechar com chave de ouro a temporada, vai ter aí os regionais pro pessoal participar. Mas isso é uma ótima notícia e finalmente a gente vai poder chamar o regional de regional. Exatamente. Finalmente teremos o regional por aqui. Então, são mais 32 vagas dadas no final da temporada. Mais 32 vagas no final da temporada, exatamente. Isso é uma ótima notícia para a comunidade do Magic do Brasil todo. Fico muito contente em estar recebendo essa informação, em poder repassar essa informação para os jogadores. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. O motivo da gente conversar hoje, os
NQTs, são os torneios que, pra mim como organizador, é o torneio que a gente passa o ano inteiro esperando. É o maior torneio que eu organizo. Acredito que os organizadores de menor porte também seja esse caso. Mas o que são os classificatórios pro Nacional? Eu tenho um grupo muito grande de novos jogadores agora e eles estão na expectativa de um torneio que vai haver que eles nem sabem exatamente o que é. Então, ninguém melhor que a pessoa responsável por organizar todos os classificatórios do Brasil dá a explicação. O que é esse torneio classificatório pro Nacional? É engraçado que você comentou, né, de ser o mais esperado e tudo mais, assim. Começando para explicar sobre... Hoje em dia, a gente tem vários outros eventos premiers que a DCI faz aqui no Brasil, como Friday, Pré, e todos eles são bem esperados, mas ainda nenhum é tão importante quanto os classificatórios para o Nacional. Toda a estrutura que a gente tem, todo o trabalho do ano, culmina no Nacional, porque é onde a gente vai pegar todo o resultado do ano, jogar para o Mundial para ver se a gente traz um título para cá. Então, como a gente todo o trabalho é focado nesse do Nacional, a porta de entrada, em geral, sempre é os classificatórios, então a gente acaba dando uma atenção maior e acaba sendo a estrutura mais importante mesmo. E é isso, assim, o classificatório pro Nacional são os torneios que acontecem no Brasil todo, em todas as regiões, que vão fazer com que o jogador que almeja estar lá no evento profissional, que almeja estar na seleção representando o Brasil no Mundial, pode competir, ganhar a vaga para vir poder participar do Nacional aqui em São Paulo. O que eu acho mais importante nos classificatórios é que aquele jogador que passou muito tempo no for fun, mas joga muito bem e não tinha muita atração pelo competitivo, ou aquele jogador que tá começando e tem bastante qualidade, ele tem aí a chance de chegar nesse torneio sem precisar estar dentro do top 75 do ranking, que são os classificados automaticamente pro Nacional, né? Isso mesmo. Em geral, o top 75 do ranking quase nem joga mais esses torneios, né? Eles se garantem lá na vaga, então jogam um ou outro torneio no ano para poder manter o ranking ativo e nem participam dessa estrutura, assim. Então, os classificatórios é bem voltado mesmo para aquele jogador que está na estrutura competitiva ou quer começar a participar da estrutura competitiva e aí ter a chance de ganhar essa vaga. Não é raro você ver que, assim, a primeira experiência semi-profissional de um jogador de Magic, assim, é num classificatório do Nacional. Bom, e quais são os critérios utilizados? Como é feita a escolha dos locais onde são realizados esses classificatórios? A gente criou uma estrutura de torneios bom tempo atrás, pelo menos uns quase 10 anos, e que vem funcionando bem. A gente sempre teve um limite de vaga para dar por esses torneios, né, tirando o ranking, tirando outros critérios, e o Brasil sempre foi muito grande, sempre teve muito organizador, sempre teve muitas cidades querendo os torneios, e a gente teve que criar um critério para poder fazer essa divisão, porque infelizmente não dá para dar o torneio para todo mundo. Então a gente criou o critério de propostas de evento, que são aquelas propostas, aquele pedido de proposta que todo TO no começo do ano já começa a perguntar, já começa a esperar. É justamente isso, a gente sempre pergunta para todas as lojas que trabalham com os eventos, que trabalharam com os eventos no ano anterior, manda uma proposta de evento, manda assim, o que eles estão querendo montar para o evento, o que eles planejam, para a gente ter uma ideia de como seria o torneio deles e tentar oferecer para o jogador o melhor torneio possível. Então, como as vagas são limitadas pelas regiões, a gente sempre tenta escolher o torneio que mais terá atrativo para o jogador, que vai mais beneficiar os jogadores da região, e é através dessa proposta de evento que a gente pede para todas as lojas que a gente faz essa divisão. A cada ano, a gente tem recebido muito mais propostas. Esse ano, por algumas mudanças que a gente fez nos critérios da temporada, a gente recebeu até um pouco menos. Mas depende da região, a gente recebe muito mais propostas do que eventos a gente tem para dar. E acaba um ou outro organizador ficando de fora, ou às vezes a proposta de um acaba sendo melhor que outra. E como não dá para dar para todo mundo, a gente acaba dividindo os torneios de uma forma que deixa alguém sem. E aí, tantos jogadores de alguma cidade que acabam ficando sem, ou o público lá, assim, aquela comunidade acaba se sentindo, assim, desmerecido, assim, né, pelo trabalho. E a gente, assim, também fica assim pelos organizadores, né? A gente trabalha o ano todo com organizadores, chega naquela parte da estrutura oficial, tem que dizer não pra eles, assim, mas aí não tem jeito. Aí tem aquele negócio de pensar no melhor pra todo mundo, no melhor pra maioria e mandar bala, assim, tocar pra frente. Um pouco da diminuição de propostas que tu falou se deve ao fato da própria Wizards ter mudado a sua estrutura, né? Isso. A maioria dos organizadores já sabem, estão cansados de saber, os jogadores que têm maior contato com os organizadores também devem estar sabendo, e até para explicar como teve essas mudanças, é que agora o foco do WPN, o foco de toda essa estrutura de evento que a Wizards tem, é focada para a loja, é focada para aquele lojista que tem um espaço de evento, que faz o material chegar na mão do jogador, que trabalha em prol do Magic, em prol da comunidade. Então, assim, como todo o WPN focou para as lojas oficiais de Magic, os classificatórios seguiram a mesma tendência. Isso se aplica não só no Magic, como no D&D também.
Em toda a estrutura da Wizards está sendo as lojas. O que foi uma grande mudança aqui no Brasil, porque a gente praticamente começou a estrutura de organizadores independentes, porque lá fora tem muita loja, e aqui não, aqui ter uma loja específica, uma loja especializada assim é muito difícil no Brasil. Então a gente trabalhou muito com organizadores independentes, e aí quando abriu o WPN, que abriu para todo mundo, foi excelente, assim, tipo, todo mundo foi beneficiado. E agora o foco tá voltando para as lojas de novo, e tá indo muito bem, porque aqueles organizadores independentes estão se voltando para as lojas, e as lojas estão ganhando, os organizadores estão ganhando, os jogadores estão ganhando. O pessoal às vezes fica em dúvida, e na época que teve a migração do WPN a ser voltado para a loja, o Friday agora ele é agendado só para lojas. Teve bastante gente que reclamou porque em sua cidade não havia loja ou não havia loja perto, e começa a se criar uma comunidade que frequenta a loja. Isso mesmo. Ou uma loja na região. Assim, a gente tem casos de lugares que não tinham loja de Magic, que o TO foi, conversou com lugares que podiam vender, tinha espaço, e hoje nós temos vários pontos de Magic nesses lugares, assim. E Henrique, qual é a estrutura dos NQTs? Quantos participantes, em média, tem no Brasil? Como é que é a premiação? Como é que foi feita essa divisão por regiões? Eu acho bem legal sempre falar disso, até os jogadores me param para perguntar, até eu sempre fico contente de poder comentar, é porque todas essas informações em geral são sempre tratadas com os TOs, né? E os jogadores ficam sem saber essas coisas que é legal. Eu, pelo menos, sempre gostei de saber, porque é aquele backstage do programa, né? Do Magic, assim. Então, assim, dessa história da região, até uma coisa que a gente passou até pra Wizards, assim, eles só deve ter aqui, até por causa, eu acho que, da dimensão e da forma que o Brasil é dividido, que a gente tem atualmente 8 regiões no Brasil, assim, né? A gente dividiu usando aquela divisão geográfica mesmo, né, geopolítica. Só que a gente, desde o começo, a gente sempre tirou o eixo do Magic. Historicamente, o eixo do Magic sempre foi São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Tanto em venda, tanto comercialmente, como de torneios. Hoje em dia isso mudou bastante, mas a gente não quis mudar essa estrutura por enquanto. Então a gente tem 8 regiões, sendo delas 3 esse eixo, né? São Paulo, Rio de janeiro e Rio Grande do Sul. E as 5 outras são as outras regiões do Brasil: Sudeste, Sul, Nordeste, Centro e Norte. E aí, assim, por muito tempo essa divisão desses torneios, que são sempre eram sempre 64 vagas, né? Então, teve uma época que os torneios davam apenas uma vaga, ou davam 4 vagas, dependia do tamanho do evento. E a gente padronizou que eram 2 vagas por evento. Então, a gente criou aí uma estrutura de 32 eventos, e esses 32 eventos serão divididos no Brasil pelas regiões proporcionalmente. Nos primeiros anos a gente usava o número de jogadores cadastrados nessa região, né? Nas regiões, então a gente sempre teve o número de jogadores que participavam dos eventos, que 16 novos feitos e tudo mais. E como o foco foi indo cada vez mais para eventos, para torneios, para essa estrutura do Magic que temos, a gente mudou para a quantidade de eventos que a região faz. Então é sempre proporcional, né? Regiões que têm mais eventos, que trabalham mais essa estrutura, acabam tendo mais vagas, puxando um pouquinho de uma outra região. E aí sempre tem aquela curiosidade do pessoal, né? Quais são as regiões que mais fazem, quem cresceu mais ou quem cresceu menos. A cada ano tem mudado. As regiões que têm crescido bem, assim, bastante, são o Sul, Santa Catarina principalmente, mas Sul no geral, Sul e Rio Grande do Sul, e São Paulo, assim. São Paulo é a região que tem mais eventos, é onde mais movimento Magic, e sempre leva a maioria dos classificatórios. Mas muita gente me para, me manda algum e-mail, me pergunta disso ou me reclama, né? Ah, minha região perdeu evento, ou vocês estão tirando não sei o que, assim. A gente tenta excluir o máximo o fator, assim, o que a gente quer fazer para a região, a não ser o fato de tentar fazer o que é melhor. A gente tenta criar critérios sólidos para que ninguém seja prejudicado. Então, se uma região perdeu o torneio, por exemplo, um torneio classificatório, é porque uma outra região, de um ano para cá, cresceu bastante, e aí na proporção ali subiu 1 ou 2 torneios. Não é nem que a gente queira tirar, na tabela aparece, entendeu? Houve algum encolhimento de alguma região nesses últimos anos? Olha, se você pegar os 3, 4 anos para cá, Rio tem encolhido bastante, né? Até por conta da crise que a gente teve com a distribuição e tudo mais, a gente viu o diminuimento de vários mercados, mas Rio, eu acho que foi o que mais sofreu. Então isso refletiu fortemente nos eventos. Ele perdeu vários classificatórios, perdeu o número de jogadores, perdeu o número de eventos normais, né? Apesar de agora estar se recuperando e a gente ter todo um projeto lá para ajudar o pessoal do Rio, mas a região que mais diminuiu esses últimos anos foi o Rio de Janeiro, em contrapartida com a região que mais cresceu no total, assim, no número final, que foi o Nordeste.
O pessoal que participava dos nacionais lá do começo, assim, pelo menos da época que eu comecei a trabalhar assim aqui, você via muito mais o foco, assim, a quantidade de jogadores eram paulistas e cariocas, assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia você vê muita gente de Brasília vindo, muita gente do Nordeste descendo. Hoje em dia o nacional é muito mais heterogêneo do que era antigamente, né? Hoje em dia realmente você senta pra jogar e você pega jogadores de outras cidades, de outras regiões que você nunca tinha jogado antes. Outra coisa que eu tenho notado de diferença é que começa a se criar no Brasil uma cultura de patrocínio de jogadores, coisas que nós víamos grande no cenário internacional. Jogadores patrocinados por organizadores, jogadores que são enviados pelas lojas para jogar os torneios. Como é que é visto isso dentro da Wizards e da Devir? Olha, eu não tenho uma noção como a Wizards acaba vendo, mas pra gente aqui, a gente sempre curtiu essas coisas. Um tempo atrás, você vê até como muda, assim. Antigamente no Brasil tinha muito mais aquela história de equipes, assim, né? Cada região tinha uma equipe de jogadores. E essas equipes competiam. E hoje em dia você não vê mais tantas equipes de Magic. Você vê equipes de loja, né? A loja que tem a equipe, a loja que tem aquele grupinho de jogadores e ela patrocina, arruma deck, manda camiseta. E isso a gente acha bem legal, porque cria aquela competição sadia, assim, entre lojas e cria competição entre os jogadores. Faz parte da festa. E quantos jogadores geralmente participam dos classificatórios? A gente define um mínimo de 64 para todos os eventos. Então, para um organizador pensar em fazer um dos classificatórios, ele já tem que ter uma estrutura ou preparar uma estrutura para 64 jogadores. Porque como a gente tem um número pequeno de eventos, a gente não quer queimar um evento com, sei lá, 20, 30 jogadores. A gente já planeja uma estrutura de 64 jogadores e até 128 nos grandes centros, assim. Então, mas a média, ano passado teve uma média relativamente alta, assim, eu acho que a maior média de todos os tempos deu um pouquinho mais de 80 jogadores por torneio. E como é que é a premiação desses eventos? A Wizards sempre deu um puto suporte com premiação, né? Todos esses eventos classificatórios, eles entram na programação de eventos Premier, onde tem uma premiação subsidiada pela Wizards. Então, cada jogador que participar do evento, ele soma 4 boosters para a premiação, sendo que um desses boosters é usado para premiar os juízes e o staff em geral, e 3 boosters são diretamente direcionados aí para o jogador. Você conseguiu lá seu torneio com 100 jogadores, são 300 boosters para dividir entre os melhores colocados. Além das 2 vagas... Além da premiação especial que todos os teus colocam, né? Mais boosters, camisetas, troféu, viagem. Cada evento tem uma coisa legal para dar. Friday Nightcast, edição especial. Bom, a gente tá falando dos classificatórios pro Nacional, mas e o Nacional? Quando é que é o Nacional? Ixi, Nacional sempre é uma saga. Ainda não tem uma data? Então, a gente marca uma data. Assim, Nacional tradicionalmente tem sido sempre em setembro. A gente sempre quis aproveitar aquele feriado de 7 de setembro, só que tanto ano passado, acho que esse ano também o feriado tem andado e tem sido no meio da semana. Então nunca tem calhado de aproveitar para o pessoal viajar, mas a gente nunca quis tirar, a gente sempre quis manter em setembro para ficar fácil do pessoal se planejar. Então esse ano tá marcado de novo, é dia 17 e 18 de setembro e já tá lá marcado, a gente só tem que correr atrás agora do local, porque só conseguimos correr isso depois da data marcada. E como é disputado esse torneio nacional de Magic? Nacional é praticamente um triatlo de Magic, assim. São 2 dias de evento, pra gente que organiza e a equipe de juiz e tudo mais, são 3 dias de evento, porque tem sempre o aberto na sexta-feira, que dá aquelas últimas vagas pra quem não conseguiu pegar no classificatório, pra quem não conseguiu pegar no ranking. São quantas vagas esse ano? Esse ano no aberto, a gente vai tentar fazer o quanto de eventos a gente conseguir fazer, assim. Então, o quanto tiver jogador querendo jogar Magic, tiver horário pra fazer os eventos, a gente vai dar vaga. Então a gente espera, junto com as vagas dos classificatórios, dos regionais e do ranking, ter aí pelo menos mais de 200 jogadores esse ano jogando Nacional. E qual é a premiação do Nacional? Nacional, ele tem uma premiação em booster para os melhores colocados, né? Ele é um evento Premier da mesma forma, mas a grande premiação dele é a vaga pro Mundial, com certeza. Vaga pro top 3, que forma uma seleção, e tem o 4º colocado, que é o reserva. Então, somando tudo no lote assim, é a vaga, passagem, estadia e esse valor que a Wizard sempre manda. Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Então é dada a premiação, os 4 melhores, 3 fazem parte da seleção brasileira, 1 é reserva, eles são premiados com a passagem e a estadia para disputar o Mundial. E o Mundial desse ano? Onde vai ser o Mundial desse ano? O Mundial desse ano volta para os Estados Unidos, né? Ele sempre faz o eixo Estados Unidos, Europa, Japão. Então ano passado foi lá no Japão, esse ano volta para os Estados Unidos, vai ser em São Francisco, quase no final de novembro, de 7 a 20 de novembro.
é o que tá agendado lá. E como é geralmente o desempenho dos brasileiros nesse evento? É bom, varia a cada ano, mas tem sido bom, assim, a gente nunca teve um ano que a gente, apesar de não levar o título, falar assim, putz, foi total fiasco. Não, nunca teve isso. A gente tem, a cada ano é uma surpresa, porque a seleção que forma é um pouco diferente, a gente sempre tem aquelas figurinhas que a gente espera ver lá, e que são aqueles jogadores que estão sempre despontando lá fora. Então, tem anos que você fala, nossa, a seleção tá muito forte, vamos levar o título, e acaba não tendo um resultado tão bom. Tem seleções que são jogadores novos, jogadores que não apareceram ainda na cena, e chegam lá e acabam tendo um resultado muito, muito positivo. Então, muda a cada ano. A gente já teve títulos, né? Já teve lá aquele conhecido título do Jaba, né? Do Carlos Almon. E a gente já teve muito perto de vários títulos, né? E como é visto tanto os jogadores brasileiros quanto os organizadores, os juízes que vão para fora, como eles são vistos no cenário mundial? O Brasil tem tido uma representação muito maior a cada ano. Falando primeiro da parte que não são dos jogadores, né? Então, Teosa, a representação da Devir no cenário lá fora, os juízes, os programas juízes, a gente tem despontado cada vez mais. A gente hoje em dia contava só com o Rafael como juiz regional, né? Que é o juiz de nível 3. Hoje a gente tem o Thales também. E tanto os juízes de nível 2 que temos feitos aqui também, e os juízes de nível 3 podem viajar para participar desses eventos lá fora. Então a gente tem pelo menos, a cada Pro Tour, a cada Mundial, a gente tem pelo menos um juiz daqui, assim, sempre foi visto com bons olhos, assim, porque é uma outra comunidade, é uma outra realidade, e o pessoal é sempre ávido por integrar, por juntar essas comunidades. Para jogador, a cada ano a gente tem crescido mais. Boa parte começou, ao meu ver, pelo resultado do Jaba, quando a gente ganhou aquele Mundial. 2002, se eu não estou enganado. 2002, exatamente, colocou o Brasil no mapa do Magic. Né? Falou, puta, que tem médica, que tem jogadores que se dedicam e que tem capacidade. E aí, a partir daí, foram só subindo mais jogadores para esse ambiente internacional. E hoje em dia a gente tem lá o PV fazendo vários resultados, se não ganhando um Pro Tour, pelo menos ali no top 8. PV que já foi cotado para jogador do ano mais de uma vez. Exatamente, assim, ele eu acho que hoje em dia é a cara do nível profissional de jogadores do Brasil, assim, né? Quando você deve perguntar lá fora, assim, sobre o Brasil, eles devem certamente já passar primeiro pela cabeça, assim, o PV. E não só ele, mas outros jogadores que tiveram fazendo ali top 32, top 16 em Pro Tour, até no Mundial, assim, que tem aumentado o número, tem colocado o Brasil cada vez mais nesse mapa, assim, internacional. O bom de ver isso é saber que daqui a alguns dias, quando tiver o torneio classificatório, uma dessas pessoas que está jogando pode estar figurando dentro desse cenário internacional, assim como o Paulo Vitor, em função desse sistema organizado que a gente tem aqui no Brasil. Certamente, sim. Se o jogador até tiver... Ganhar a vaga até tá mais tranquilo do que fazer um resultado lá fora, porque aí realmente vai precisar de dedicação, conhecimento, jogar bem e tudo mais. É aquele sonho, assim, tipo, o jogador, ele tem as ferramentas possíveis para jogar lá fora, para jogar com os melhores, para participar do Mundial. Ele pode fazer, se ele não tiver o ranking, ele tenta fazer o caminho normal. Joga o classificatório, joga o nacional e vai pro Mundial. Bom, Henrique, eu sei que tu é uma pessoa muito ocupada, tá sempre correndo. Agradeço muito por ter esclarecido várias coisas para todos que vão ouvir esse podcast. Eu gostaria de agradecer assim, o convite, né? Como eu te comentei quando a gente começou a falar desse podcast e tudo mais, eu sempre fui fã desse formato, escuto vários e gosto dessa ideia assim, de ter um canal para falar com a comunidade. Todos os jogadores e organizadores devem ter meu e-mail, podem me ligar, podem me mandar algum e-mail. Eu sempre quero ter aberto esse canal de comunicação com a comunidade, para informar, assim, a gente tenta sempre manter todo mundo bem informado. Então, agradeço o convite, achei bem legal assim, a gente poder ter uma conversa sobre a estrutura, sobre o classificatório que está para começar agora, em maio já, né? Então, espero que o pessoal escute o podcast e se motive para jogar, porque é bem legal. Não só jogar na própria cidade, mas viajar para jogar Magic. Eu, se eu pudesse, faria muito disso. Então, eu espero que o pessoal, assim, participe dessa festa mesmo, assim, porque é a chance, assim, a temporada que a gente abre todo ano de jogar fora, de jogar contra os jogadores em outras comunidades, é bem legal, assim. Bom, eu conversei com o Henrique Amigo, da Devir, e esse foi o Friday Night Cast, programa especial do Magic à la carte. Sirva-se à vontade. Até mais, pessoal!